Galerinha. Não, lembrei. Eu corrigi todas. Eu quero comentar um exercício ainda que vai cair, que é o seguinte, ó. A gente já corrigiu ele, tá? Tem uma questão que eu quero colocar no trabalho, que é exatamente a mesma técnica de solução da questão 6 da página 43. 6 da página 43. Então acrescentem aquelas 5 questões estudadas, a questão 6 da 43. Trabalhinho em dupla, consulta, não tem surpresa, tu sabe as questões que vão cair. Vem estudado, porque tu sabe que o inimigo é o tempo. Não que mesmo que o cara venha cru, eu consigo na carteira explicar uma questão ou outra. Agora, explicar todas as questões para todas as equipes fica impossível. E aí, às vezes, nos primeiros minutos a galera tá tranquila, 15 minutos finais, aquele desespero, e aí eu não consigo ajudar todos, e aí é que a nota pode cair. E tu sabe, né? Me apresenta e eu falo, errou ali, corrige. Agora tá certo, parabéns, é pra próxima. Quando eu te falei que tá certo, o cara garantiu a questão. Se tu fizer isso em todo o trabalho, é 10, pô. Por isso que chama trabalho, milagreiro, levantador de nota. Beleza? Correção do trabalhinho de física, pode ser? Tô com ele aqui, ó. Calcule a quantidade de calor para aquecer 200 gramas de água de 20 para 90 graus Celsius. Dado calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Que macetinha! Então assim, não pode existir questão mais fácil que essa. O máximo que eu poderia fazer aqui é mudar as temperaturas, colocar a massa, sei lá, em quilograma, para ver se tu tá ligado ou se tu tá fazendo mecanicamente. Delta T é final menos inicial, era de 20 para 90, terminou em 90, o início era 20. 200 vezes 70, meu Deus, não podia errar essa questão em hipótese nenhuma. 14.000 calorias. Bem fácil corrigir, falta de unidade e perde 1/10. Questão 2. Mistura-se em um recipiente adiabático. O que é isso, recipiente adiabático? Chique. É isso aí, cuidado, ó, não troca calor com o meio, certo? Beleza? Temperatura os corpos não trocam. Recipiente adiabático, capacidade térmica... O que ele quer dizer com capacidade térmica desprezível? O que é capacidade térmica? Quantidade de calor. Quantidade de calor Dividido pela variação da temperatura, ou seja, é quanto de calor para variar 1 grau. Certo? Então, exemplo de capacidade térmica, 20 calorias por grau Celsius. Este corpo exige 20 calorias para variar 1 grau. O que é capacidade térmica desprezível? Que não exige calor para mudar a temperatura. Muda a temperatura sem ganhar ou perder energia. Uma doença. Um absurdo. É como não gastar energia para esquentar o teu café. Certo? Se ele não tivesse capacidade térmica, se ele tivesse capacidade térmica desprezível, tu ia aquecer o café sem gastar energia. Um absurdo. Senhor, por que ele está fazendo esse absurdo na questão? Porque na verdade, geralmente os corpos que nós colocamos dentro do calorímetro têm uma capacidade térmica tão maior que o calorímetro só vai interferir nos resultados após a vírgula lá. Isso pode acontecer na realidade. Mas via de regra no laboratório a gente conhece a capacidade térmica do calorímetro porque o fabricante fornece. Beleza? Mas então só para tu entender, o que significa? Capacidade térmica desprezível. Então é como se não tivesse ali. 60 gramas de água a 15 graus. Então o cara colocou ali dentro, ó, 60 gramas de água a 15 graus Celsius. Com 180 gramas de água, 55. Juntou 180 gramas de H2O a 55 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A técnica para esse tipo de questão, a gente viu, né? Que macete no frio, que macete no quente. Soma igual a zero, porque é o princípio das trocas de calor. Massa de água fria.
60 Czinho da água, 1. O que é ΔT? É a temperatura final menos a inicial. Eu não posso avançar porque eu não sei nem a quantidade de calor que a água fria recebe, nem a temperatura final da água fria. Faço o mesmo para água quente. Massa de água quente, 130 gramas. Czinho da água, 1. O que é ΔT? Final menos inicial. Como eu não sei a quantidade de calor que a água quente perde e nem a temperatura final da água, eu não posso fazer nada. Mas se esse aqui é o calor recebido pela água fria e aquele ali é o calor perdido pela água quente, pela lei da conservação da energia, podemos dizer que o calor recebido mais o calor perdido é 0. Para transferir daqui para cá, eu já vou fazer a propriedade distributiva. TF, 180 vezes 55, 180 vezes 50 é 900, 9.000, mais 900, 9.900, obrigado, menos 9.900, 180 com 60, 240 TF igual, 900 com 9.900, 10.800, menos passa mais, temperatura final, dividindo ambos os lados por 240, ficamos com 45 graus Celsius. Por que mesmo que ficou muito mais próximo do 55 do que do 15? Porque tinha muito mais massa de água quente do que de água fria. Então é uma forma de tu detectar algum erro, né? Na tua questão é dar essa analisada ali, ver se faz sentido a temperatura final. Outra, né? Às vezes o aluno vai lá e me responde 714. Porra, como é que mistura água 15 com água 55 e dá 700? Né? Vai para plasma, uma vez explode. Não pode, certo? Outra, numa hora dessa é preferível tu de repente avisar, ó, o cálculo está errado porque o valor é absurdo, e chutar. Sabemos que a temperatura de equilíbrio tem que estar entre 15 e 55 e mais próxima de 55. Isso de repente até o cara consegue dar um meio ponto, né, alguma coisa. Agora fazer o cálculo e dar uma resposta do além, menos 3, congelou. Tu botou água morna com água fria, congela. Pum, pode, certo? Então olhar isso com atenção. É muito comum nessa parte o cara responder coisa absurda. E se sobrar um tempinho que viu que é absurdo, apaga, faz de novo e vamos que vamos. Questão 3. Certinho até aí? Anotaram? 14.000 calorias, 45 graus Celsius, 1/10 falta de unidade. Qualquer dúvida me chamem que eu ajudo a correção. Calcule a quantidade de calor para congelar completamente 12,5 gramas de água, que está inicialmente a 0. Ó, a aguinha já está a 0. Eu quero transformar num cubinho de gelo a 0. E isso, que moleza, só de bater o olho, que moleza, não houve mudança de estado de temperatura, só de estado físico. Que moleza. Professor, eu não entendo por que a tua pocinha d'água, quando congela, ela vira um cubinho de gelo. Não. Eu tenho que botar água numa forminha e congelar lá na forminha, certo? É ilustrativo, é didático. As coisas não viram cubinhos de gelo do além. Agora, olha só, que moleza. Ele falou que era uma massa de 12, porém, para congelar, é uma reação endo ou exotérmica, diria o Paulito. Endo, né? Ele absorve energia, é isso? O gelo absorve energia. Exo, né? Olha que loucura. Eu tenho que retirar calor do gelo para ele ficar do jeito, né? Para a água se transformar em gelo. Viagem isso, né? Eu também dava uns tilt às vezes. É isso mesmo. É exotérmica. Eu tenho que roubar calor da água, fazer a água liberar calor para ela baixar a temperatura. Concorda comigo? Então tem que dar negativo, já que é uma retirada de calor. Mas engraçado porque ali eu falava que o L de fusão do gelo é 80. Que maligno, né? Menos 80. Menos 80. Certo? Era uma coisa que eu, né, bati na tecla. Será que na prova eu vou fazer isso também? Acho que não, né? Acho que não. Então, ó, 125 vezes 8, concorda comigo? 125 vezes 8, 800, mais 160, mais 40. Quanto? 100. Ah, mas com menos é menos. Não pode ser 100, gente. É 125 vezes 8. É 1000 mesmo.
Concorda? Né? É 125 vezes 8. Menos 1000 calorias. A questão é, como é que a gente vai pontuar o cara que escreveu 1000? No vestibular tu sabe, é errado. Né? Mas aqui não. Aqui a gente... Mas 1/10 é pouco. Me perdoe, uma questão de 2 pontos, 1/10 é pouco. 1 ponto. Eu diria que dá metade da questão. Dá 1 ponto. Certo? O cara respondeu 1000 calorias, podia ter me chamado, né? Podia ter verificado, podia ter prestado atenção na aula onde a gente falou sobre isso. Né? Então 1 ponto é honesto. Tá? Então é isso aí, 1 ponto, infelizmente. Vamos dar metade da questão pro cara que colocou 1000. Cuidado que eu acho que na prova eu devo fazer algo parecido. Questão 4. Calcule a quantidade de calor para transformar 25 gramas de gelo a menos 120 graus Celsius. Como é que o cara arrumou esse gelo? Em vapor d'água a 300 graus Celsius. Vapor d'água a 300 graus Celsius, qualquer lugar, né? Qualquer lugar que tu vai ir, fabricante de quinta categoria, vai ter uma caldeirinha lá com vapor d'água. Certo? Agora, gelo a menos 120 realmente dá trabalho para arrumar. Certo? Mas aqui na física a gente pode tudo, né? Criamos essa questão absurda e vamos ver como é que resolve. A UFSC gosta desse tipo de questão, hein? Eu acho que a maneira mais didática de resolver isso é pensar que tu vai sair de gelo e vai chegar em vaporzinho d'água. Lembra? Aí é o seguinte, ó, o gelo vira gelo. Só depois vira água. E depois que a água está no estado líquido, eu dou uma esquentadinha na água. E depois que eu esquentei a água, eu transformo para vapor sem mudar a temperatura. Então tu vê, né? Vão ser 1, 2, 3, 4, 5 processos diferentes. Eu esquento o gelo de menos 120 até 0, é o teu dia a dia. Depois eu derreto esse gelo a 0, água a 0. Esquento a água, teu dia a dia, até 100 graus. Vaporizo essa água que fica vapor a 100, para só depois atingir os 300 desejados. Não tem milagre, não tem como chegar e fazer a coisa acontecer miraculosamente. Então vamos lá, devagarzinho sempre. Que macete para esquentar, que moleza para mudar o estado físico. Se o cara é chato com a organização, ó, ele vai lá e dá nome para cada um das quantidades de calor, Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, massa quanto é que era mesmo? Era 25? Sim. O Czinho do gelo, estava escrito na prova, 0,5. Cuidado, cara, é daqui pra cá que a gente está indo agora. Ó. Então a final é 0 e a inicial é menos 120. Então é uma conta trabalhosa. Menos com menos é mais, metade de 120 é 60. 60 vezes 25. Calorias. Tranquilo? É chato pra dedéu, eu confesso. Sacal. Mas não é difícil. Q2, que mole, calor latente de fusão, 80, 4 vezes 25 é 100, 8 vezes 25 é 200. 2000 calorias só para derreter o gelo. Vamos fazer parcial, tá galera? Vamos fazer parcial. 1, 2, 3, 4, 5 cálculos. 2 pontos, 2 dividido para 5, 0,4 cada cálculo. Vamos fazer assim? Então 0,4, 0,4 e vamos que vamos. Fica à vontade. Continuamos. Olá de novo. Olá.